Então, acerca dos sonhos, eu levo muito a sério, porque é uma direção. A palavra diz que Deus ele traz livramento, ele traz alerta, ele traz direcionamento. Se eu direciono uma pessoa sem ter o discernimento espiritual, eu estou encaminhando ela para outro lugar fora da presença. Talvez ela está caminhando certo, ela só precisa de uma direção. Aí eu vou lá, dou uma direção que não vem de Deus, ela simplesmente retrocede. Essa é coisa séria, né? Todos podem interpretar sonhos ou é só para profetas no nível do pastor Caio Alaire? Todos Amém. devem interpretações, pastor. Todos, todos, todos. Quando a gente pega Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver que todo filho de Deus, e às vezes a pessoa fica brava comigo. Um dia eu ouvi um profeta falando assim: se você não interpreta sonhos, os seus sonhos é porque você não tem intimidade com Deus. No dia que eu ouvi isso, eu falei: esse cara é doido. Como assim? E aí, quando eu comecei a mergulhar acerca dos sonhos, fez todo sentido. E eu comecei a ler nas escrituras, os únicos que não tinham interpretação era quem? Era quem não conhecia o Senhor. Hoje, Deus tem levantado homens e mulheres para interpretar sonhos? Tem. Mas por quê? Porque muitos dos seus filhos não estão aprendendo a discernir a voz de Deus. As pessoas não estão parando para aprender a voz de Deus. Muitas pessoas estão ignorando os sonhos, porque a nossa cultura é assim, né? Você teve um sonho, pode ser um sonho profético, Deus trazendo um alerta, só repreende. Ninguém foi ensinado a parar para discernir e falar bem assim: peraí, esse sonho aqui, por mais que ele pareça estranho, será que é Deus falando? Será que é Deus? Porque a gente trata como um sonho profético aquilo que parece fazer sentido pra gente. Se o sonho é profético, a sua origem espiritual, eu preciso discernir no espírito, não de forma natural. E aí que está o erro de muita gente. Elas querem discernir de forma natural aquilo que é espiritual. Aí não flui. Então todo filho de Deus deve, não só pode, mas deve buscar no Senhor interpretar os sonhos proféticos. Todos. Tá vendo aí, meu filho? Você aprende, às vezes você faz um curso, compra um livro, você recebe ferramentas para você mesmo interpretar os seus sonhos, você mesmo entender. E eu acho que também, uma vez eu dei um exemplo assim, que Deus te mostra algo, é tipo um incentivo para você buscar mais nele e ter a resposta daquilo. Seja em sonho, em qualquer área. Deus está falando, ó, chega mais perto, que você Sim. vai descobrir o segredo. E é interessante que na Bíblia conta muitos relatos de pessoas que foram visitados em sonhos Sim. por anjos, como Jacó, como o próprio José, o pai de Jesus. Esses sonhos é o que? É realmente o anjo apareceu ali, um anjo real, ou é a imagem da mente? Deus criou essa imagem na mente. Eu acredito que seja um nível de discernimento. Né? Um nível de discernimento espiritual. Imagine só, a palavra diz que Jacó estava caminhando e parou ali para descansar. Alguém que está extremamente cansado, ela vai conseguir ouvir a voz de Deus? Ela vai conseguir discernir a voz de Deus? Qual que é a desculpa da geração de hoje? Não tenho tempo para nada. Né? As pessoas fazem tantas coisas, se enchem de tantas coisas, mas não tem tempo para o Senhor. Então eu entendo que dentro da dimensão dos sonhos, Deus ele vai falar com você e você não pode barrar isso. Não tem como você rejeitar um sonho na hora que Deus está falando. Então, no caso de Jacó ali, Deus de fato mostrou para ele, não só comunicou ele de algo, mas trouxe para ele a revelação de que tinha um portal profético ali aberto, onde existia a transição angelical da terra para o céu. Né? Então, existem momentos em que Deus traz para mim e para você a revelação do mundo espiritual dentro da dimensão dos sonhos. Eu já estive em lugares que Deus me deu o sonho de algo que estava acontecendo. Eu lembro uma vez que eu estava em casa e Deus me deu uma revelação dentro dos sonhos. Eu tive um sonho e nesse sonho eu via na frente da minha casa tinha uma praça e ela fazia no final um Y, né, uma encruzilhada. E nesse sonho que eu vi um homem colocando oferendas lá. Dentro do sonho eu acordei desesperado. Porque o que acontece? Os sonhos proféticos, eles carregam vozes, sentimentos e emoções. Por isso que quando você tem um sonho profético, você acorda com a mesma emoção que você tem dentro do sonho. E aí eu despertei desse sonho de madrugada. Claro que eu não ia sair de madrugada na rua para ver.
E esperei no dia seguinte. No dia seguinte eu fui lá ver o que tinha lá. Oferenda. A oferenda. Então, o que você Conforme viu no no sonho mundo estava espiritual. acontecendo. Exatamente, era como se Deus tivesse me levado a acessar o mundo espiritual através de sonhos. E foi o que aconteceu. Então, naquele dia eu falei, Deus, fui lá, repreendi e tal, fiz o que tinha que fazer e falei assim, Senhor, me mostra quem é a pessoa. Quem é? Aí Deus me deu um sonho, de novo. E no sonho eu vi a pessoa subindo, eu via o homem, eu lembro até hoje, nitidamente, um homem alto, magro, cabelo escorrido, uma sacola na mão, e ele passava, ele lançava coisas assim. E aí eu falei, antes de dormir, eu falei, Deus, me revela quem é. E aí Deus me revelou em sonho. E aproveitando que quando ele fazia isso no sonho, ele ia no orelhão que tinha lá, né? Hoje eu acho que tem gente que nem sabe o que é isso, e ele tinha desenhado caveiras. Quando foi no outro dia, eu fui lá, despertei, que eu fui pra praça, eu vi várias coisas jogadas, como se fossem papéis. Quando eu fui no orelhão, eu vi que caveiras desenhadas no orelhão. Então eu entendi ali, opa, aqui é uma dimensão profética onde a voz de Deus fala. O problema, pastor, é que nós aprendemos a ouvir a voz de Deus apenas de uma maneira. Ou melhor, padronizamos. Eu só creio se Deus falar comigo assim. Eu só creio se tiver uma rajada de línguas. Eu só creio se eu sentir o arrepio. Não, a dimensão de sonhos é uma realidade em que Deus fala conosco. Eu lembro de uma moça que uma vez caminhava conosco e ela falou para mim assim, pastor, eu preciso de uma direção. Quando alguém te pede uma direção, você já fica o quê? Temeroso, porque é uma direção. Dependendo do que você falar, a pessoa vai fluir, vai andar. Ou ela vai retroceder. E eu falei bem assim, Senhor, me ajuda, eu não sei o que falar pra ela. E aí, pastor, ela começou a contar. Porque eu tô vivendo isso. Só que tudo que ela falava parecia que entrava no ouvido e saía no outro. E não era algo que eu estava fazendo, mas era como se o Senhor não estivesse deixando eu ouvir. E aí o Senhor falou assim, pergunta pra ela dos sonhos. Os 3 últimos sonhos. Eu falei assim, olha, deixa eu te fazer uma pergunta. O Senhor me mandou te perguntar sobre os 3 últimos sonhos que você teve. E aí ela começou a contar. Primeiro sonho, segundo sonho, terceiro sonho. O primeiro eu interpretei. O segundo eu interpretei. Quando chegou no terceiro, ela falou, nem precisa interpretar, eu já recebi a interpretação. Deus estava dizendo o que ela ia viver, o que ela estava vivendo e o que ia acontecer depois. Ou seja, Deus já estava comunicando a ela através da dimensão dos sonhos. Então, muitas das vezes nós estamos passando por situações que Deus já nos trouxe a revelação dentro da dimensão dos sonhos e nós não nos atentamos a isso. Ignoramos. Porque às vezes a gente não teve a maturidade para aprender a discernir, não interpretou. Né? Uma das coisas que eu falo pro pessoal, você acordou de madrugada, teve um sonho profético, grande maioria dorme com o celular do lado ali. Pega, liga o gravador de voz, grava o sonho, aí você volta a dormir. Porque se for uma direção de Deus, se for uma ideia de Deus para você prosperar, uma direção para o ministério, aí você perdeu por não registrar isso. O nosso erro está em não registrar aquilo que Deus diz para mim e para você. É interessante isso. Na história mostra, eu estou estudando, tem um livro falando da história de sonhos, de pessoas que receberam fórmulas de medicamento que ajudou muita gente no sonho, ideias que deixaram essas pessoas milionárias. Então é algo muito profundo. Pastor Caio, esse entendimento sobre sonhos que você até ensina bastante, muito bem, até escreveu um livro sobre sonhos. Você veio assim do céu, você não precisou ler nada, você falou assim, me dê entendimento e puf, caiu o entendimento. Meu sonho. Como foi que veio esse entendimento? Esse sonho eu gostaria de ter. Não, pastor, Deus já falava comigo em sonhos, né? Mas como eu disse pro senhor, a gente é ensinado a ignorar os sonhos. Essa é a verdade. A nossa cultura, ela não ensina a discernir os sonhos. Tem sido algo que Deus está destravando. Isso está ligado ao derramado espírito. Que a palavra diz que o Senhor liberaria sonhos e visões. Então Deus me dava sonhos, acontecia, mas eu não sabia discernir. Então, nesses últimos anos, quando eu comecei a entrar no profético, vai fazer 3 anos, a primeira área que o Senhor me direcionou foi dentro dos sonhos proféticos. Sonhos e visões.
Eu olhava assim e falava, mas Senhor, dentro dos sonhos é só o quê? É só interpretar sonhos? Porque é o que a gente entende sobre sonhos, né? É só interpretação. Você sonha, recebe a interpretação. E aí Deus começou a falar sobre as fontes, os meios. Recentemente eu ministrei uma aula, estava até aberto no nosso canal, sobre símbolos, códigos e enigmas dentro da dimensão dos sonhos. E cada uma dessas manifestações estão ligadas a níveis de maturidade. Essa aula eu nunca tinha aplicado, ela está na Academia Profética. Ali, aula privada, para quem é aluno. Então ali, Deus começou a destravar isso. Por quê? Porque tem símbolos dentro dos sonhos que todos conseguem interpretar. Todo símbolo dentro do sonho, quando você recebe um sonho, que a gente chama do nível mais básico do sonho profético, que é carregado de símbolos, você consegue interpretar. Exemplo de um símbolo, você está orando e você se vê orando por alguém. É um símbolo, Deus está simbolizando algo ali. Mas quando fala de códigos espirituais ou sonhos, que aí já é aqueles sonhos que é mais complicados, requer um nível de maturidade e de intimidade. Quando chega nos enigmas, porque a palavra diz que o Senhor ele dá enigmas, você precisa de um nível de sabedoria. E esse nível de sabedoria vem através da revelação. Então, tem gente que fala assim, interpretar sonhos é um dom. Não, não é um dom. É uma habilidade que Deus concede. É claro que existem dons que vai produzir a interpretação. Quais? Discernimento de espírito, palavra da sabedoria e palavra do conhecimento. Por quê? Porque eles são, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento são revelações. Então as revelações nós recebemos aonde? No nosso espírito. Quando você sonha e recebe um sonho profético, ele está armazenado na dimensão do seu espírito. Então vem como revelação. Mas como que eu discerno que aquilo ali é interpretação? Através do dom de discernimento de espíritos. Às vezes a gente acha que esse dom vai discernir apenas o que é Deus e o que é o diabo. Não, ele discerne toda a origem por trás da movimentação do mundo espiritual. Por isso que a palavra discernir significa julgar. Então ele é o único dom que discerne todos os outros e por nenhum outro é discernido. Né? Então quando eu comecei a mergulhar sobre sonhos e visões, foi uma área que eu falei, Deus, mas não faz sentido para mim isso. Eu vou aprender sobre algo que só fala de interpretação. Aí Deus começou a me conduzir. E nisso Deus conectou pessoas, profetas, homens e mulheres que eram usados por Deus, que são, no caso, usados por Deus, principalmente fora da nossa nação. Eu aprendi muito com eles, que o foco deles era exatamente isso, sonhos e visões. E aí quando Deus começou a despertar dentro de mim, que existia a fonte, as origens dos sonhos, começou a trazer ensinos para mim, porque eu confesso para o Senhor, eu fui no YouTube e comecei a pesquisar lá, sonhos, tipos de sonho, aí falava lá, os tipos de sonho, sonhar com cobra, sonhar com isso. Aí eu ouvia, eu falava, não é isso. Fonte dos sonhos. Se você tem sonho com uma pomba é de Deus, se você tem sonho com uma cobra é do diabo. Eu falei, não é isso, tem alguma coisa faltando. Aí eu comecei a pesquisar fora. Um pastor amigo meu falou assim, olha, começa a procurar os profetas de fora. E qual é o profeta aí que você pesquisou? Você disse que aprendeu muito com um profeta de fora. Você pode falar o nome? Esse eu não posso. O pessoal vai ficar curioso. Esse eu não posso. Teve um irmão que mandou mensagem para mim, pastor. Me fala o nome. Eu falei, não tem autorização dele. Por quê? Esse profeta, ele é um homem que ele vive escondido. Ele não tem Instagram. Sociais. O máximo que ele tem ali é o Zoom. Ele não tem canal no YouTube. Ele não tem rede social. Como você conseguiu achar esse homem? Conexão. Quando você vai se conectando com pessoas, me conecta a gente tem que entender uma coisa. Existem vários tipos de conexões. Uma é a conexão que Deus traz. Outra é a conexão que você promove. E outra é a conexão que o homem gera. Quando Deus ele conecta, ele faz de forma sobrenatural. Teve um profeta, que também é da República Dominicana, que é o Kalel, se chama Kalel o nome dele. Ele também foi muito usado por Deus para me destravar dentro do profético. Né? Então Deus utilizou muito a vida dele. E a cobertura, uma das coberturas dele, da paternidade dele, para você ter noção, ele opera num nível profético tão alto, principalmente dentro desse nível de discernimento e percepção espiritual, que ele mora em cima de uma montanha. Ele passa horas e horas orando com o Senhor.
Então ele gasta tempo lá, ele e a família. Eles não se conectam com rede social. O celular dele é aquele tijolão ainda. Porque ele gasta tempo com o Senhor. Então, existem pessoas que Deus levanta, que estão escondidas e que são dotadas de ferramenta de Deus. Mas um dos que eu posso compartilhar aqui o nome é o Kalel. Tem uma profetisa, uma mulher O muito canal usada. dele tá como? Kalel. Kalel. Tem uma mulher muito usada por Deus, que é a Jennifer, acho que se não me engano se fala assim, Jennifer Leclare. Muito usada por Deus. Tem uma profetisa que agora me fugiu o nome, ela estava no Brasil, que ela escreveu um livro sobre sonhos e visões. Né? Então, Deus começou a trazer essas pessoas, começou a conectar. Então, às vezes eu estava orando ali e de repente Deus dava um nome. Puf! E eu ia lá e pesquisava. Comecei a traduzir muitos livros que só tinha em inglês, tinha livros que não tinha em português. Deus tinha me direcionado há um tempo de tanto pesquisar, encontrei um site que tinha livros ali, pastor, sobre tudo que é assunto voltado para o reino de Deus. Só que era tudo em inglês. Tudo que você conseguia acessar de conteúdo, principalmente profético. E aí eu comecei a ver aquilo ali, comecei a baixar, comecei a me preencher. Quanto mais Deus falava, tinha coisa que Deus destravava quando eu falava assim, mas eu não estou entendendo isso daqui. Quando eu ia ler, naquele livro, estava falando aquilo. Então, eu me conectei muito com o pessoal de língua hispânica. Muita gente que falava espanhol, que fala espanhol. Então, é uma língua que eu amo. Falar inglês comigo é igual falar em árabe, não entendo nada. Mas em espanhol, eu participava de treinamento, de imersões, em aulas, e eu ficava absorvendo isso. Então, ali começou Deus me levar a entender. Eu entendo que, assim, existem coisas que Deus ele vai colocar em você. Mas existem coisas que Deus vai usar outras pessoas para despertar aquilo que ele já colocou em você. Por isso que a unção que nós carregamos é a resposta de Deus à vida de pessoas. Então, essas conexões é Deus quem gera. É a unção quem faz. Entende? Então vai ter gente que vai ouvir essas pessoas que eu falei, eles vão dizer assim, amém, e vão desprezar a unção. Agora tem outros que quando ouvir vai falar, rapaz, esse negócio aí é para mim, eu quero isso daí. Eu quero essa realidade, eu quero essa dimensão. E aí Deus ele vai acrescentando dentro de você. Se você orar por transcendência, por alguém que não sabe nada de sonho interpretar, ele já vai receber a interpretação? Não recebe por interpretação? Não, porque não existe transferência de impartição de interpretação de sonhos. Não tem Não. interpretação de sonhos? Fala assim, ó, Caio, ore pra mim que eu quero interpretar sonho. Não, ainda nunca ouvi o Senhor me dizendo isso. Até então descobri isso daí não. Porque a palavra diz que as interpretações pertencem ao Senhor. É igual tem gente que fala, eu vou impartir sobre você a unção para que seus olhos espirituais se abram. Não tem como. Quem abre os seus olhos espirituais é o Senhor. Então a interpretação, quem libera é o Senhor. O que nós podemos orar é para que Deus habilite os seus sentidos espirituais. Agora, interpretação, estou falando hoje, talvez daqui a um mês, da próxima vez eu possa falar, pastor, Deus me disse que tem a impartição, né? Mas assim, até então, Senhor, eu já busquei, falei, Senhor, eu quero receber, tem essa impartição, eu quero, mas até hoje nada, não me respondeu, pelo contrário, ele falava para mim, vai orar, era diferente. Por quê? Porque isso está ligado ao nível de intimidade, de sensibilidade. Mas eu creio que Deus ele pode liberar sim. É dimensões proféticas. É igual dentro dos sonhos. Tem sonhos e tem visões, pastor? Vou deixar o senhor falar, que senão eu falo demais. Pode falar. Não, que você ia só perguntar também, igual você ia falar, tem sonhos e visões, tem a ver com isso que você ia começar a falar. Porque tem muita gente que você falou no início de arrebatamento. Uhum. Isso acontece em sonhos? Sim. Nos sonhos e na dimensão da visão. Nós temos aí mais ou menos 14 tipos de manifestações de visões espirituais. Desde impressão, percepção, visão aberta, visão espiritual, arrebatamento, visão noturna e diversas outras manifestações da visão. A voz de Deus audível, ela está ligada ao nível de visão espiritual, né? Então, por exemplo, o arrebatamento de espírito que o próprio Deus traz, não aquele que a gente força para ter, porque isso daí te dá acesso ao mundo espiritual pelas portas do fundo, isso daí abre espaço para que espíritos de engano invadam a sua vida. Agora, o arrebatamento que o Senhor traz é diferente. A palavra vai dizer que Pedro,
Ele estava orando no livro de Atos, estava aguardando ali um momento de comer, e ele sobe para orar. Era por volta do meio-dia, diz a palavra. E quando ele ora, o Senhor arrebata ele e libera uma visão. E quando Deus vai arrebatar ele, a palavra está dizendo ali que ele teve um êxtase espiritual. E ele caiu como se estivesse morto. Ou seja, Deus arrebatou os seus sentidos. E dentro dessa visão de arrebatamento, nós temos manifestações específicas. Um que eu chamo como você fosse o observador e outro como o participante. Cada uma desses fluir, isso também acontece no sonho, te chama ou para você interceder ou aponta para o nível de autoridade que você tem para interferir naquilo que está sendo mostrado. Como assim? Todo sonho que você, ou visão que Deus apenas te mostra algo. Você apenas vê. É igual como se fosse um filme, você está vendo, você não pode interferir no filme. Todo sonho e visão que é dessa forma, aquilo ali está te chamando para intercessão. Qual que é o erro de muita gente hoje? É que Deus revela, através de sonhos, algo que está acontecendo na vida do irmão ou da irmã, e aí a pessoa quer fazer o quê? Ela quer compartilhar com todo mundo. Ela não entendeu o que é para interceder. Então o que acontece? Dentro dos sonhos e da visão que você apenas vê, Deus está te chamando para intercessão. Agora os sonhos que você interage, porque os sonhos proféticos e as visões, você ouve a voz de Deus, você fala, Deus interage com você, você sente, você percebe. Ali você pode ter influência, ou melhor, ali você tem influência. Então Pedro, ele está ali e a palavra diz que se estende um lençol diante dele. E aí Deus fala para ele, mata e come. E ele diz, não, é impuro. A palavra diz que por 3 vezes, e aí o Senhor falou, quem é você para chamar de impuro aquilo que eu santifico? E aí Pedro desperta daquela visão. E aí chegam homens procurando Pedro para levar para a casa de Cornélio. Porque Cornélio tinha abrido os céus ao Senhor com uma oferta memorial. E aí a palavra vai dizer o quê? Que Pedro, ele ouve a voz do Senhor dizendo, vai com eles, porque eu que mandei. Mas se Pedro falasse assim, não, não vai, não vou, não quero, ele poderia interferir? Sim. Só que não iria cumprir o propósito pelo qual o Senhor estaria enviando ele, que foi quando houve o derramado do Espírito Santo. Então existem sonhos que Deus vai dar para as nossas vidas, que se eu não me mover, não vai acontecer. Eu conheço uma irmã que ela teve um sonho com os filhos, e a família não estava muito bem estruturada, estava tendo problema na família, entre os filhos, o atrito. E no sonho Deus mostrava ela fazendo um almoço com os filhos, e ela falava, começava a ministrar a eles, e eles reatavam a aliança, eles voltavam, se organizavam, existia paz de novo. E eu falei para ela, você fez isso? Ela, não. Falei, Deus está te dando uma direção. Faça, vamos ver o que vai acontecer. Pastor, ela disse que ela chamou os filhos. E ela fez exatamente tudo o que tinha que fazer, tudo que ela viu no sonho. E sabe o que foi mais interessante? É que a roupa que eles estavam vestindo no sonho, eles vestiram no dia que ela reuniu eles. Ou seja, Deus estava dizendo, olha, eu preciso que você faça isso para que haja restauração. Deus já estava mostrando o que ia fazer. Então ali precisava de uma intervenção dela, ela precisava interagir. Não foi só observando, não, ela estava interagindo. Então, dentro da dimensão dos sonhos e das visões, nós temos esses tipos de manifestação. Um que Deus te chama para interceder e outro que Deus te chama para você, digamos assim, interferir. Ele te dá um nível de autoridade para você agir. Então, para alguns sonhos típicos que muita gente pergunta, eu vou aproveitar e fazer essas perguntas para o pastor Caio, para ver se ele responde. Ele vai ser o Google. Tem muita gente que fala assim, eu sonho expulsando demônio. Tem um significado desse sonho? Tem gente que diz que sonho direto é sempre expulsando demônio. Pastor, aí é como eu disse para o senhor, depende. Pode apontar para o ministério, pode ser um apontamento de Deus te chamando para se posicionar, para você se levantar com autoridade. Pode ser Deus te apontando que você está em batalha espiritual. Então, o que vai fazer com que a interpretação se complete é o contexto do sonho. É igual sonhar com cobra.
Tem gente que sonha lá com a serpente dentro de casa, no canto da parede, só te observando. Dali fala do inimigo que tá te observando. Tem gente que sonha que tá enrolada com a serpente. Ali tá ligado a conexões, a alianças que estão acessando a sua vida e a traição tá te rondando. O espírito de engano tá te E rondando. sendo picado pela cobra. Isso é ataques espirituais. Tem legalidade ali, por isso tá sendo atacada. Então, sonho com cobra, todo sonho com cobra é ruim. Ou depende do contexto. Depende do contexto. E sonhar. Porque sabe o que acontece? Ó, vamos fazer aqui de forma prática. Quando o senhor ouve falar de cobra, o que que vem na sua cabeça? Não vê uma coisa boa, não. O que que vem na sua cabeça quando você ouve falar de cobra? Mas e cobra também simboliza sabedoria, Sabedoria. esperteza, atenção, foco, concentração. Então vai depender do contexto. Se a gente falar de leão, Jesus. Mas o leão também fala de governo. O leão também simboliza posicionamento, alinhamento. Também fala de estrutura, fala do ministério apostólico. Então vai depender do quê? Do contexto do sonho que vai trazer o significado. Por isso que a gente não pode padronizar a imagem, o símbolo, o código que está sendo revelado dentro do sonho. Uma vez eu contei, vamos ver se eu tô certo ou não. Falei assim, às vezes a pessoa tem um sonho igual, praticamente igual. Duas pessoas diferentes. Mas às vezes o significado é diferente. Pode Sim. ser isso? Sim. Porque assim, Deus ele vai comunicar você dentro daquilo que você está vivendo também. Eu costumo dizer, igual eu falei para o senhor, que a gente não pode padronizar, porque no Brasil, algumas cores são diferentes de outras nações. Aqui no Brasil, a gente olha o branco e a gente fala que é paz. Em outros países simboliza a morte. O vermelho pra gente pode simbolizar a paixão, em outros países simboliza a vida, em outros simboliza a morte. Então Deus ele vai falar com a gente dentro do contexto que nós vivemos. Da cultura. Aí envolve a cultura na interpretação, o contexto e a nossa realidade. Porque Deus ele vai falar com você numa linguagem que você entenda. Por mais que tenha os códigos ali, é para Deus te chamar a sua atenção para você ir até ele. Não ir ao Google e ao ChatGPT. É para você ir até ele. Mas ele vai falar dentro do seu contexto. A gente vê isso com Jesus. Jesus usava elementos que tinham ali para poder trazer o significado. Por exemplo, quando a gente olha ali a escada de Jacó, né? Escada naquele tempo, toda casa que tinha escada naquele tempo simbolizava que naquele lugar tinha alguém que tinha governo. Nível de pessoas importantes. Então, quando Jacó ele tem um sonho, ele vê a escada, ele reconhece isso. Opa, a escada fala de um lugar mais alto. Então é alguém que tem autoridade. Alguém que tem governo. Aí ele vê os anjos transicionando. E aí ele entende, aqui é a casa de Deus. Por que ele chamou de casa? Por que ele não falou aqui é o portal de Deus? Aqui é um lugar onde Deus transita. Não, ele disse aqui é casa. Porque as casas que tinham escada simbolizavam que aquele lugar tinha governo. Tinha alguém importante. Então quando ele viu aquilo, ele entendeu. Opa, aqui é casa de Deus. Aqui é onde Deus transita. Aqui é onde os anjos transitam. Então entra o contexto, entra a cultura e entra aquilo que você vive. Outro sonho que